começo do ano que eu não entendi. Eu sonhei que eu estava saindo do elevador num prédio, eu e meu marido. E aí, quando eu abriu a porta do elevador, uma pessoa com veste longa, não sei se era homem, se era mulher, uma veste longa, me pegava pela mão e falava assim para mim: eu vou te levar para uma viagem agora, vem comigo. E eu falava assim: não, mas eu não quero viajar, eu não estou com intenção de viajar. Aí a pessoa falava assim: não, o carro já está ali esperando, vamos embora porque tem pressa. Aí eu catava a mão do meu marido, querendo ou não querendo, ele tinha que ir comigo, né? E aí, aí essa pessoa me levou, me colocou dentro de um carro, e nós saímos numa estrada. Só que de repente a estrada acabou e só tinha água, água. Parecia um rio tão cristalino, e o carro entrou naquela água, mergulhou, mas a gente respirava normalmente dentro do carro. A gente via peixe, a gente via o fundo ali daquele, não sei se era mar, se era um lago, eu só sei que era muita água. E o sonho acabou, e eu não entendi nada. Aí ontem o meu filho lá em casa, ele foi almoçar comigo, coisa boa, fico feliz demais. E aí eu conversando com ele sobre esse trabalho, porque ele veio com essa proposta para mim, que eu assustei muito, né? Vocês imaginam? Fiquei assustada. Mas eu não costumo falar não para os desafios de Deus. E ontem eu conversando com ele na sala, contei esse sonho para ele, falei: meu filho, Deus esse ano está me levando a mergulhar em águas profundas. É o sonho que Deus me deu. Porque desde o dia que o pastor Salmo, a liderança, reuniu com a gente ali e me passou essa incumbência, eu mergulhei na palavra e eu estou com tanta coisa boa para passar para vocês, que eu estou com uma alegria, uma disposição para trabalhar, mesmo sem enxergar direito. Minha vista não está... Eu fui no médico essa semana, o meu olho esquerdo, a lente está fora do lugar, lente da catarata, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Mas já preparei as lições desse mês, um pouco para o mês que vem, e domingo eu estou aqui para dar aula da escola dominical. Pastora Cássia falou assim: domingo eu dou aula no seu lugar para você. Eu, não dá não, eu que quero dar, porque vai ser sobre justiça de Deus, e eu não abro mão. Gente, toda oportunidade, esse ano que vier na minha mão para fazer, eu quero fazer e quero fazer com excelência. Quem aqui está comigo? Esse ano, o que vier, vamos falar isso junto? O que vier na minha mão para fazer, eu vou pegar e vou fazer com excelência para a glória de Deus. Amém? Jesus pode voltar esse ano, irmãos. Glória a Deus. Eu estou com esse negócio no meu coração, Jesus pode voltar esse ano. E que ele vai voltar, daqui para frente, eu quero escrever umas lições para falar para vocês o que ele manda a gente fazer enquanto ele não vem. O que nós temos que fazer. Mas nós vamos começar com outro assunto aqui. Então, hoje, a primeira lição já vai ser dada quando vamos propor as outras, as próximas lições vão ser só 3, porque são 4 por mês, né? Então, essa aqui já vai ser a primeira, e na outra quarta vão ser 3 lições. Hoje nós vamos começar com aquele que é o fundamento, a direção pastoral para a igreja, que vai ser sobre a importância da unidade. Porque igreja nenhuma caminha, família nenhuma caminha sem unidade. E quando a gente fala de unidade, a unidade precisa estar primeiro dentro da nossa casa, gente. Porque a igreja é constituída por famílias. Se a família estiver dividida, estiver em confusão, a igreja, isso aí vai trazer para a igreja. Então, nós precisamos começar com isso aqui dentro da nossa própria casa. Então, eu queria, como eu participo de grupos familiares, uma coisa é você falar de grupo familiar, outra coisa é você viver grupo familiar. Eu tenho mais de 20 anos que eu trabalho com grupos familiares, dentro da minha casa, na casa dos outros. Antes de vir para a Catedral da Família, eu já tinha grupos familiares. Então,
nós vamos ter um cronograma do tempo da reunião. E eu falei para a pastora Tereza, pastor Roberto, passar isso, porque diz que é uma hora a reunião. Eu nunca consegui fazer dentro de uma hora a reunião do grupo familiar. Começa por aí, é difícil. Por quê? Porque as pessoas querem conversar, as pessoas querem compartilhar. E eu vou ministrar a lição, ela precisa ser dada em até 20 minutos no grupo, por isso vão ser lições, presta atenção no que eu vou te falar. Não vai ser lição profunda, você vai ver, eu vou falar de unidade hoje, vai faltar muita coisa que eu vou deixar de falar, porque eu só tenho 20 minutos para falar do assunto. Agora, na hora do compartilhar, no grupo familiar, eu queria lembrar vocês de uma coisa. Não podemos perder o foco na hora da lição. Se tem uma coisa que faz incumpridade demais o papo no grupo familiar, que faz ele terminar muito tarde, é que o pessoal começa a falar de outros assuntos que não tem nada a ver com a lição, foge do foco. Aliás, isso em qualquer reunião é assim. Perder o foco da reunião, você vai ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, para você terminar o assunto. Estão entendendo, irmãos? O nosso foco, quem quiser compartilhar, quem quiser falar alguma coisa, precisa chamar os irmãos a atenção, que tem que ser dentro da lição daquele momento. Se alguém quiser dar um testemunho, compartilhar outra coisa, deixa para o final da reunião. Eu, particularmente, nos meus grupos, que até o ano passado, eu tinha 2 grupos, esse ano eu só vou participar de um. Eu gosto de dar lição e deixar o pessoal falar, compartilhar durante a lição que eu estou dando, porque está dentro do assunto, eu acho dinâmico isso. Quantos aqui são líderes e ministram a palavra? Faz assim. Alguns são anfitriões. Então, quem ministra a palavra pode dar essa oportunidade para as pessoas compartilhar, completar o raciocínio, mas dentro do assunto, tá bom, irmãos? Vamos lembrar de fazer isso no grupo, com muito amor, com muito carinho com os irmãos, mas para a gente não perder o foco, porque senão você vai viajar. E a experiência da gente é essa, né? O pessoal viaja em outros assuntos e foge da lição. Então, hoje, vamos à nossa primeiro compartilhar do ano sobre a importância da unidade. Primeira coisa é a gente lembrar que esse é o alvo para ser alcançado, é a nossa meta no ano de 2024. Será que unidade está no coração de Deus? Nós vamos ver aqui, né? Então, mas afinal, o que é unidade? Unidade é união? Não, é muito mais do que união. Unidade, ela é uma ação coletiva, é algo que um grupo grande de pessoas, são atitudes que a gente vai fazer, vai praticar, com um só objetivo, um só alvo. E o nosso alvo esse ano é unidade. Então, qual que são os 3 elementos básicos da unidade? Queria que você prestasse atenção aqui. Todo mundo recebeu aí a lição? Pega uma canetinha e toda vez que você vier para a aula, traz a sua Bíblia, incentiva, tá, gente? O pessoal dos grupos familiares a levar a Bíblia, porque o povo hoje não carrega Bíblia mais nem para culto. Eu estou impressionada com isso. Então, vamos incentivar o pessoal a carregar a Bíblia. Tem 3 fundamentos, 3 elementos básicos na unidade. Primeiro, coesão. Segundo, integração. E o terceiro é a união. Vocês estão vendo aí na lição? O que é a união? Vamos começar pelo último. União é estar juntos, é estar unidos, é juntar. O que nós estamos aqui fazendo hoje, nós estamos juntos aqui. Mas, para ter unidade, a gente precisa ter coesão. O que é coesão? É uma aliança, um acordo. Acordo de quê? De caminhar junto. Olha para quem está do seu lado aí e fala, nós temos que caminhar junto, um só pensamento. Não adianta eu estar junto se eu não estou caminhando junto aqui na minha cabeça, na minha maneira de pensar.
E a integração. O que é a integração? É um complementando o outro. Se você, aqui eu quero citar o exemplo do corpo. Paulo citava muito isso em Efésios. Ele explicava que o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja, por que ele pôs essa simbologia de corpo? Porque um é o braço, o outro é a mão, o outro é a perna, o outro é a barriga, e por aí vai. Só tem um que é a cabeça, que comanda tudo. Mas, se o resto do corpo não tiver unido e em acordo, não vai ter unidade. Entendeu, irmãos? E quando fala aqui em integração, um completando o outro, quer dizer que eu tenho coisas que você não tem. Você tem coisas que eu não tenho. Mas eu preciso de você e você precisa de mim. Quem que é o mais importante? Nenhum. Nenhum. Não existe uma peça ou alguém mais importante no corpo de Cristo. Não existe. Nós vamos ver aqui para frente. Na unidade, o que vai ter que acontecer? Nós vamos ter que abrir mão da nossa maneira de pensar. Ou seja, quando você começa a meditar na palavra, a palavra não faz uma mudança de mente, uma metanoia na sua cabeça. Tira tudo que era religiosidade, o que era errado, e coloca tudo novo na nossa cabeça. É isso que a palavra faz. Então, a unidade é quando cada um de nós vai abrir mão do seu próprio pensamento. Você está disposto a isso? Abrir mão da sua vontade, para obedecer e caminhar numa só visão, num só propósito, com os demais irmãos. Seguindo quem? Quem é o cérebro do corpo? Quem é a mente do corpo? Jesus Cristo. Por isso, se você fosse andar segundo a minha cabeça, você não ia ter que fazer isso não. Abrir mão de sua maneira de pensar. Mas nós não estamos lidando comigo, nós não estamos lidando com o pastor Salmo, nós não estamos lidando com o ser humano, nós estamos lidando com aquele que comprou esse corpo e fez dele um potencial grandioso sobre a face da terra, que é Jesus Cristo. Então, quando Jesus fala através da palavra, acabou. Eu não tenho que discutir o que Jesus fala. Você concorda? Então, é isso aí. O texto base, eu vou usar agora a versão NVI, que é a versão que eu mais gosto de todas as Bíblias. Nosso texto está em Efésios 4, 1 a 6. Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Quantos aqui sabem que você tem uma vocação em Deus? Todos aqui têm uma vocação, mas eu preciso aprender a viver de maneira digna dessa vocação, desse chamado. Sejam completamente humildes. Queridos, aqui a Bíblia está mandando eu ser moderado. O que é ser humilde? Não pense de você mesmo além daquilo que você deve pensar. Achar que você é mais do que você é. Pense segundo a palavra de Deus, é a boa medida para nós. Então, a maneira digna de eu receber essa vocação é viver de maneira humilde, dócil, sendo manso com os irmãos, porque o corpo de Cristo, como eu disse, não tem ninguém que sobe aqui e fala, eu sou dono, eu mando, eu ordeno. Isso não existe na igreja. Por isso, a Bíblia está mandando, Jesus está falando, sejam dóceis uns com os outros, mansos, humildes e pacientes, suportando uns aos outros. O que é suportar? É você ser alavanca do irmão que está do seu lado, é você segurar as pontas para ele. Amém, queridos? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Por que ele está falando? Faça todo o esforço. Porque você vai ter que lutar para isso. Porque vão ter forças contrárias para impedir a unidade do corpo de Cristo. Então, Paulo está falando, lute com todas as suas forças. Para quê? Para conservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Aí ele vem explicando, é um só corpo.
um só Espírito, assim como a esperança pelo qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, presta atenção nisso aqui, há um só Senhor no corpo, há uma só fé, um só batismo e um só Deus, leia aí, um só Deus e Pai de todos. No corpo de Cristo só tem um Deus, que é o Pai de todos, que está sobre toda a igreja e por meio de todos. Deus vai se manifestar por meio de todos, cada um no seu lugar no corpo de Cristo, mas Ele vai manifestar através de todos nós, irmãos. Aqui não tem ninguém privilegiado. Amém? Unidade é um assunto muito sério. Por quê? Porque a unidade é como um escudo. Isso aí não está no seu papel. Hoje eu lendo aqui, me veio esse versículo. Unidade é como um escudo que protege a sua família ou a igreja. Por que a unidade protege? Mateus 12, 25 está assim: todo reino dividido contra si mesmo, ele será arruinado. Todo reino contra si mesmo, dividido contra si mesmo, ele vai ser arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra, está vendo? A divisão é contra a igreja, é contra a própria casa. A casa ou a igreja que estiver dividida contra si mesma, ela não subsistirá. O que é isso? Ela vai deixar de existir. Queridos, uma família e uma igreja onde não há unidade, a tendência dela é cair, é deixar de existir. Ela vai minguando, minguando, minguando até desaparecer. É isso que a Bíblia está falando, porque é uma luta espiritual. Agora, por que é um assunto sério? Porque a unidade protege a família de ser destruída. Anote isso aí no seu papel. A unidade é a proteção da família e da igreja para que ela não seja destruída. Se abrir mão da unidade, vai ser destruída. A unidade é que vai trazer o avivamento. Não adianta você buscar um avivamento sem unidade, ele jamais vai chegar. Unidade é um assunto sério. Deus nos escolheu para quê? Aqui está o nosso chamado. Para sermos representantes de Cristo na terra. O que é representar Cristo aqui na terra? É você reproduzir quem é Cristo. As pessoas têm que olhar para você e ver quem? Cristo em você. O seu chamado é revelar, é mostrar aqui na terra quem é Jesus. Pergunta para quem está do seu lado aí, você está cumprindo seu chamado? Tem gente que fica procurando, qual que é meu chamado, qual que é meu chamado? O seu chamado é mostrar Jesus aqui na terra. Olha que coisa simples. Você acha simples? Pois é. Deus nos escolheu para sermos representantes de Cristo na terra. À luz dessa verdade, Paulo nos desafia a viver de forma condizente com esse chamado que recebemos, como chamados membros da família de Cristo. E isso vai incluir o quê? Vou repetir: sermos humildes, gentis um com o outro. Ah, pastora, mas o meu temperamento é muito forte, eu não dou conta de ser gentil, não. Está errado. Não tem esse negócio, não é bonito, não é bonito a gente ser agressivo, a gente ser arrogante com o corpo de Cristo. Isso é abominável diante de Deus, porque a Bíblia está mandando, sejam humildes, gentis, pacientes e compreensivos uns com os outros. Então, para eu tratar com as pessoas no meu grupo, eu preciso ter essa característica para mostrar para eles que Jesus está em mim. Não adianta eu falar palavras bonitas às pessoas, quero ver a minha vida, como é que eu levo a minha vida. O testemunho de vida que eu vivo. Amém, irmãos? É o que está aí na lição. Unidade não vai acontecer por acaso, nunca. Nem na família, nem na igreja.
Nós vamos ter que lutar, trabalhar para alcançar a unidade. Por quê? Porque existe muita diferença entre nós, irmãos. Diferença de cultura, de educação, de maneira de pensar. Existe muita diferença. E isso leva a conflitos, divergência, leva um que não está vigiando a ficar criticando e falando mal do outro, leva a desentendimentos graves. Tem pessoas que saem da igreja por causa desses desentendimentos graves. Por quê? Não entende que essa diferença entre nós precisa existir. Precisa. Isso aqui quer dizer que nós vamos ter todos o mesmo gosto. Eu gosto do branco, você gosta do preto. Porque nós estamos unidos em Cristo, eu vou ter que gostar do que você gosta? Eu só vou ter que pensar, falar e fazer o que a Bíblia diz. Então, essa religiosidade que foi criada, que o papai ensinou, que a vovó ensinou, porque é assim que eu aprendi na igreja 10 anos atrás. Querido, deleta. Nós temos que andar na palavra, é a palavra que é o vínculo da paz. A palavra é o vínculo da paz. Opinião nós podemos dar, mas eu não tenho que seguir sua opinião pessoal e nem você tem que seguir a minha. Mas eu tenho que aceitar a maneira de pensar dos meus irmãos. São diferentes de mim. Amém, queridos? Devemos lembrar sempre daquilo que nos une. Um só corpo, um só espírito, um Senhor, está vendo? Uma só fé. A fé está na palavra. É o que está na palavra que nos une. Um batismo e um só Deus. Nós temos que entender isso aqui, ó. Cada um aqui tem dons diferentes, habilidades diferentes, ponto de vista diferente. Queridos, risque isso aí na sua Bíblia. Para você um dia não falar, eu não concordo, vou sair da igreja. É ponto de vista de alguém que você não concorda? Não sai da igreja por causa disso, não. Vamos aceitar diferentes opiniões, cada um tem a sua. Eu não sou obrigada a concordar com a opinião de todo mundo. Amém, queridos? O que é que nós temos que andar unido? É na palavra. Está na palavra? Não tem o que discutir. Amém? O que mais aqui? Temos que entender que essas diferenças, compreender ainda que nós, eu e você, não somos o foco. Aqui, ó. O foco não sou eu nem é você. O foco do nosso trabalho é a obra de Deus. Olha para mim aqui, o foco do nosso trabalho é como aprender como nós nos completamos, apesar de sermos tão diferentes. Queridos, completar, é isso que eu falei para você, acrescentar no outro aquilo que ele não tem, eu tenho, como dons, como habilidades dentro da palavra. Amém? Não opinião própria. Isso aí a gente não precisa seguir ninguém, não. Alguns motivos aqui porque as pessoas deixam de andar em unidade. Por que as pessoas não andam em unidade? Primeiro, individualismo. O que é individualismo? Necessidade de colocar a sua necessidade pessoal na frente da obra. Pensar mais em você do que na obra de Deus, acima do convívio de todos nós, ou até mesmo do bem coletivo. São pessoas que não gostam de se sujeitar a normas. Vamos supor, a nossa igreja, a Catedral da Família, de acordo com a liderança da igreja, estabeleceu normas para a igreja. A Bíblia fala que nós precisamos ter líderes instituídos por Deus. O chamado na igreja não põe ninguém como pastor, como profeta, como evangelista. O chamado vem do ventre para cada um de nós. Você já nasceu com esse chamado. É igual salvação. Salvação e chamado é pessoal e individual.
Se o seu marido não quer fazer, cumprir o dele, você cumpre o seu, e vice-versa. Mas não para não, tá bom? Individualismo é isso, a pessoa ficar pensando no seu bem primeiro, para depois pensar nos outros. Egocentrismo, a palavra já fala, ego é eu. Centrismo, eu sou o centro de tudo. Quem é que traz divisão dentro da igreja? Toda pessoa egocêntrica. O ego dela é o centro de tudo. Possui necessidade, consciente ou inconsciente, de ser o centro das atenções. Isso aqui é muito triste. Não consegue se colocar no lugar do outro, não tem empatia, ela só olha para ela. Esse tipo de gente faz mal para o corpo de Cristo, precisa converter. Outra coisa, algum outro motivo aqui, competição. Tem gente que deseja estar certo e ser o melhor em tudo. Melhor do que as pessoas do grupo, melhor do que a sua liderança, e fala assim, você já viu? Tem gente, se eu estivesse lá no lugar dele, eu não ia agir desse jeito, eu ia agir assim, assim, assim. Ou seja, eu me considero melhor do que a minha liderança. São pessoas que mantêm um espírito de competição dentro delas, no coração delas. Vocês lembram que Maria, no primeiro milagre de Jesus, Jesus foi conversar, Maria foi falar com Jesus que o vinho tinha acabado. E aí Jesus falou para ela, o que tenho eu, Maria, contigo? Jesus, espiritualmente, ele era infinitamente superior a Maria. Sim ou não? Mas ele se submetia a Maria, porque era mãe, porque tinha autoridade sobre a vida dele. Quem quebra a cadeia de autoridade por causa de competição, Satanás está nisso aí. Satanás está entrando nas igrejas hoje? Tá. Não é para manifestar demônio aqui na frente, não, ó. É com esse tipo de coisa. Dividindo a igreja com gente individualista, com gente egoísta, com gente cheia de competição, gente querendo ser melhor do que o outro. E cada um tem o seu papel e sua função. Gente com síndrome do alto pastoreio, você está vendo aí? É gente que acha que não precisa de pastor, não. Não se permite ser conduzida, não se permite ser ensinada. Por quê? Porque o orgulho não deixa. Já sabe tudo. Opressão maligna são pessoas que têm uma vida isolada, vive solitária. Esse tipo de gente aqui vai para o nosso grupo familiar, gente. Muita gente desse jeito, precisa de cura e de libertação. Ela não sabe conviver com as pessoas. Às vezes é por causa de depressão, sentimento de inferioridade. No meu grupo lá, nós temos uma pessoa. Ali está minha co-líder, minha anfitriã, está tudo ali, ó. Glória a Deus. Tem uma pessoa lá que o sentimento de inferioridade dela é maior do que tudo. Ela nem abre a boca para conversar. Ela fica caladinha no canto dela, com muito custo nós estamos conseguindo fazer ela soltar a voz. Mas isso é uma opressão maligna e a gente precisa entender e cuidar dessas pessoas. Orar por elas, elas precisam de libertação. Inveja e rivalidade, misericórdia. Como o diabo está usando isso aqui na igreja? Inveja e rivalidade, olha o versículo que eu pus. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí é lugar de confusão. E todo tipo de atitude maléfica. O que o diabo hoje está entrando nas igrejas para fazer? Confusão. Para dividir, para botar gente para fora da igreja. Principalmente quando a igreja prega a verdadeira palavra de Deus. A unidade gera força. Só tem força quem tem unidade. A família só tem força quando ela está unida. Olha aí. Por quê? Primeiro, porque Deus habita no meio da unidade. Deus não habita na divisão. Deus habita no meio da unidade. Mateus 16, 18, acrescenta aí na sua lição. Jesus disse, sobre esta pedra, tem um lugar certinho, essa pedra é Jesus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Qual é o lugar que nós temos que estar, que o inferno não vai prevalecer contra nós?
Jesus, a palavra. A igreja está aqui para passar para nós o que Jesus está ordenando. Nós somos o corpo. Estar congregados faz parte da ordenança. Porque, segundo, a unidade gera força porque um ajuda o outro. Eclesiastes 4, 9 e 2. Eu pus aqui da NVI também a tradução, diz assim: um homem sozinho pode ser vencido. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: você sozinho pode ser vencido. Mas se eu estiver com você, você consegue se defender. Duas pessoas conseguem se defender. E num cordão, olha aqui o mais importante, e num cordão de 3 dobras, onde tiver eu, você e Deus, esse cordão não vai se romper com facilidade. Deus tem que estar no meio, entre eu e você, entre você e sua família. Amém, queridos? Um ajudando o outro. Terceiro motivo aqui, a unidade gera força, porque o ambiente gerado pela unidade estimula e encoraja a todos. Olha aí, um ambiente onde todos falam a mesma língua, têm a mesma visão e lutam para conquistar os mesmos alvos, vai gerar credibilidade e confiança para as pessoas que chegam no ambiente. Você quer ver um grupo crescer e prosperar? É você, o ambiente de todos falarem a mesma língua, todos têm um só alvo, uma só palavra. Aquilo ali o povo vai entrar e vai falar: eu quero ser igual a esse povo. Aquilo ali vai gerar confiança nas pessoas. Já no ambiente em que as pessoas criticam umas às outras, seus líderes principalmente, vai gerar desconfiança. E a pessoa vai vazar, Ninguém quer ficar num ambiente desse, gente, é doentio. Amém? Agora, 4, vai anotando aí, põe número aí, que acho que aí não tem. Satanás tem todo interesse em afastar uma pessoa da unidade, do corpo de Cristo. Onde é que nós vivemos em unidade, irmãos? Na igreja, no corpo. Porque sozinha ela está mais vulnerável. Aí você vai ver, Hebreus 10, eu vou ler só um versículo, aí está do 24 e 25, diz assim: consideremo-nos uns aos outros, ou seja, olha para mim aqui, leve em conta uns aos outros, leve em conta, presta atenção uns nos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Cuide para que nós estejamos firmes no amor e nas boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Tem gente hoje que não vem mais para a igreja, acha que não precisa. Olha aqui, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que está se aproximando o dia. Que dia que é esse que a Bíblia está falando? Da vinda de Jesus, irmãos, a ira de Deus. O dia do juízo está chegando. E Hebreus, para mim foi Paulo que escreveu, né? Cada um tem uma... Ele está dizendo, à medida que a gente se aproxima da volta de Cristo, nós vamos enfrentar muito mais luta espiritual. Existe nesses dias uma opressão sobre a terra. Olha para quem está do seu lado aí e pergunta: você está sentindo uma opressão? Isso é luta espiritual que você está travando, e tem gente que não sabe, está entrando em depressão, está perdendo a visão. Gente, os poderes das trevas, e o grupo familiar tem que entender isso aqui, as forças anticristãs estão crescendo em poder. A Bíblia diz que Satanás sabe que o tempo dele está acabando, e ele desceu com toda a fúria na terra. É agora. Então nós devemos fazer um esforço ainda maior para estar unidos. Nunca houve um tempo tão importante para a gente estar unido como igreja. Amém, queridos? Vamos ficar de pé que eu já estou encerrando. Como diz o ditado aí, cateto fora do bando vira comida de onça. Pega esse ditado aí. O cristão que estiver fora do bando nesses dias vai virar comida de demônio. É isso que a Bíblia está falando. E aí eu encerrei a conclusão: a unidade é o propósito de Deus para o seu povo. Unidade é onde, o lugar
onde Deus libera a bênção e a vida para sempre, conforme o Salmo 133. Nós vamos ministrar agora sobre vocês, e vocês vão ministrar sobre o seu grupo familiar. Eu queria que você, graças a Deus não tem pandemia, pega na mão do outro. Se você tiver com família, abraça a sua família. Nós vamos fazer um propósito aqui hoje, para que esse ano seja o ano mais unido que eu vou viver com meus irmãos. Olha para mim aqui, vai ter muita resistência. Você tem que estar preparado para isso. Olha para mim aqui. Vai ter dia que você vai ter vontade de sair da igreja. Não adianta sair da igreja, não. Toda igreja tem problema. Toda igreja é feita por gente igual eu e você. Quem aqui não tem problema? Levanta a mão. Então, seu lugar é aqui mesmo. Qualquer igreja que você for, vai ter problema, que lá é gente problemática que está lá. Então, não precisa ficar correndo de um lado para o outro, não. Ande em unidade. Vamos andar debaixo de uma direção de Deus para a nossa vida. A direção esse ano, viaja mergulhado na palavra. Você está disposto? Olha para quem está do seu lado, esse ano nós vamos fazer uma viagem mergulhados na palavra de Deus. Em unidade. Em unidade. Aleluia. Olha para mim aqui, tem coisa pior para o inferno ouvir nesses dias. Tem coisa mais abominável para Satanás do que ouvir uma igreja se levantar de mão dada e falar: esse vai ser o ano em que eu vou viajar nas profundezas da palavra, em unidade com o corpo de Cristo, debaixo da autoridade que Deus constituiu sobre nós. Queridos, o diabo não vai tocar em você, na sua casa, naquilo que é seu. O diabo não vai tocar nessa igreja. Eu declaro isso, que esse ano o Senhor será como escudo ao redor da sua vida, da sua casa, porque você pertence a uma igreja que vai caminhar unida, cheia da palavra de Deus. Aleluia. Não pense que ele não vai te atacar, não, vai. Não pense que você vai estar livre dos ataques, das setas, dos dados, não. Mas você vai para a palavra, você vai para a oração, e essa pessoa que está do seu lado aí, ó, vai te ajudar. Diga para essa pessoa aí: conta comigo nesse ano. Conta comigo nesse ano para te ajudar, para te abençoar. Ninguém pode andar sozinho. Vamos repetir essa frase? Como é que é a frase aqui? Cateto fora do bando vira o quê? Cateto fora do bando vira o quê? Então você já sabe, se você estiver fora da unidade do corpo de Cristo, vai virar comida do diabo. É difícil caminhar junto, porque nós não pensamos tudo igual. Mas eu vou me sujeitar à palavra de Deus, em amor. Amém? Levanta a mão desse irmão que está do seu lado aí, vamos orar uns pelos outros. Senhor, esse é um ano das portas abertas diante dessa igreja. Esse é um ano, Pai, em que nós estamos unidos na palavra, na meditação, no estudo e na unidade. Vamos viver na unidade esse ano, mergulhados na palavra, das profundezas da tua palavra. Espírito Santo, sopra sobre esta igreja, sopra neste lugar, sopra sobre essas famílias, sopra sobre cada mente aqui, Pai. Vai nos enchendo, enchendo, enchendo com teu poder, enchendo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja está bem viva, essa igreja está acordada, essa igreja será fortalecida pelo poder de Deus,
cobertos com o sangue de Jesus, guiados pela palavra e pelo poder do Espírito, seremos abençoados, guardados, fortalecidos e vitoriosos esse ano, em nome de Jesus. Eu ministro, Pai, sobre este povo, a bênção do Senhor, a bênção e a vida para sempre. Vai fluir bênção, vai fluir vida de Deus, agora e para sempre, sobre essas famílias, em nome de Jesus, amém. E todos dizem glória a Deus, aleluia.